E se o Vaticano caísse nas mãos erradas? Não, eu não estou falando do Lutero, eu não estou falando do Nero, eu também não estou falando do Calígula, que pelo menos ele tinha senso estético. Eu estou falando de algo muito mais grave, uma figura que, digamos, ela tropeça nas palavras com a mesma frequência que o povo tropeça nas próprias dívidas. Imaginem comigo, o Vaticano sob o comando de uma mente completamente confusa, caótica e economicamente limitada. Uma criatura que mistura o aramaico com o neologismo de sindicato, que acredita que o Espírito Santo ele pode ser estatizado e o altar transformado em palanque. Ah, meus jovens apedeutas latino-americanos, seria o fim do incenso e o começo da fritura. O fim do canto gregoriano e o começo do batuque desafinado das ideias tortas. O que aconteceria? Primeira coisa, a Capela Sistina, ela ia virar uma laje grafitada, né? Os afrescos do Michelangelo, eles seriam apagados com tinta guache de uma escola pública e substituídos por arte contemporânea feita com aqueles spray e garrafa PET. Ao lado do Moisés com os 10 mandamentos, haveria um adesivo escrito assim: aqui poderia estar o seu comércio ambulante regularizado. E dentro do Museu do Vaticano teria uma Cracolândia ecumênica com um monte de flanelinhas, aqueles flanelinhas esfregando panos sagrados nas estátuas de Bernini. O que antes era um silêncio sagrado, agora ele seria: irmão, dá uma moeda aí pra eu cuidar do teu carro, mano. O baldaquino de São Pedro, aquela estrutura de bronze, né, grandona que fica lá no meio da St. Peter, ele seria ocupado por um monte de barracos de madeira e lona. Eles iam instalar um cortiço com um monte de fios elétricos, né, improvisado, aquele monte de gambiarras. E ia ter uma senhora fritando linguiça onde antes se celebrava a Eucaristia. E a missa? E a hóstia? A hóstia ela não ia ter mais. Ela seria substituída por pão com mortadela, entregue naqueles saquinhos plásticos, né? Com o logotipo de uma padaria popular. E o vinho, meu jovem, aquele vinho tinto, envelhecido, perfumado, né? Cheio de simbolismo teológico, ele ia ser substituído por uma corote de maracujá. Ia ser substituído por pinga. Os cardeais, eles vomitariam não pelo álcool, mas pelo símbolo, o escárnio. Então entraria em cena o ministro da Economia do Vaticano, um tal de Taxade Sanctus Taxarius. E a primeira medida dele seria taxar o presunto pata negra, o que antes era servido somente nas mesas do clero, agora teria que ser contrabandeado da Espanha por freiras ninjas, freiras muito bem treinadas, tá? E a moeda vaticana? A moeda vaticana ia virar o real, ia virar isso aqui, você ouviu bem. A Santa Fé, ela passaria a imprimir reais brasileiros, essas coisas aqui. Você quer uma bolsa milagre? Tem que passar pela impressora. A inflação papal, o pão subiria tanto que ele teria que ser vendido por R$ 72 o quilo na padaria mais próxima da Praça do São Pedro. E o dízimo teria que ser parcelado em 48 vezes no carnê. E a guarda suíça? A guarda suíça, ela ia ser proibida de prender os bandidos. A guarda suíça, quando visse um bandido, ia ter que oferecer flores e pedir desculpa pro bandido.
Jesus perdoa e a guarda também. E os corais, os castrates, né? Aqueles anjos sonoros da tradição. Ia acabar os castrates. Eles teriam que ser todos substituídos por travestis performando o Pablo Vittar em frente ao altar, com um monte de drag queens de batina fazendo o Vem com a gente que é sucesso. E vamos mudar um pouco de assunto. Uma coisa interessante é que o Vaticano inteiro, aquelas obras de arte maravilhosas que tem lá, eu já fui lá e já vi, elas não pegaram Lei Rouanet. Não teve Lei Rouanet para fazer a Catedral do São Pedro. Não teve Lei Rouanet para fazer a Capela Sistina. Aquelas obras lindas do Museu do Vaticano. Não tinha Lei Rouanet. O Vaticano, ele fez as obras de arte mais bonitas da humanidade sem Lei Rouanet, sem isenção fiscal e sem PIX de ministério. Aquelas obras maravilhosas, elas foram feitas com fé, suor e muito mármore de Carrara. Mas e agora? Agora a proposta seria pichar as colunas barrocas com aquelas pichações horrorosas, que ele escreveu um monte de besteira. Eles iam acabar com tudo. Ia pegar dinheiro da Lei Rouanet para estragar as obras. Eles iam modernizar as obras do Vaticano. E aí, depois de toda essa lambança teológica, depois de ver a Basílica de São Pedro transformada em um centro cultural de hip-hop periférico, e aí eles iam destruir, o Vaticano seria destruído aí, e aí para corrigir isso, seria necessário uma junta de mais de 1000 padres exorcistas com uma Bíblia na mão e um extintor de incêndio na outra, tudo isso para expulsar a ideologia do caos travestida em inclusão social. Precisaria de 1000 padres para expulsar a militância de lá. Seria impossível escapar do populismo tupiniquim se o Vaticano baixar a guarda. Mas eu acho que isso aí não vai acontecer nunca. Isso aqui é apenas uma crônica imaginando como seria, tá? Deixe nos comentários aqui o que vocês gostariam que o Lordão falasse aqui, tá? Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!